7h25 em Feira de Santana, 7h25. Pois é, a gente conversa agora com o colega jornalista Chico Otávio. Chico Otávio é repórter e professor de jornalismo na PUC do Rio de Janeiro. Iniciou carreira em 85, na última hora. Passou pela sucursal do Rio de Janeiro do Grupo Estado, produzindo reportagens para o Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, Agência Estado. Em 97 se transferiu para o jornal O Globo, onde cobre política. Ganhou 7 vezes o prêmio ESSO e é autor de diversas obras, como O Massacre em Vigário Geral, Os Porões da Contravenção, O Jogo do Bicho e Ditadura Militar, a história da aliança que profissionalizou o crime organizado, e agora, mais recente, lançou Queda Livre, a história de Gleidson e Mireles, faraós dos bitcoins. E a gente fala um pouco sobre esse livro e também sobre essa carreira vasta, né, do Chico, né? Muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Agradecer a disponibilidade de bater esse papo com a gente, Chico. Eu queria começar perguntando justamente onde vem essa motivação para fazer jornalismo investigativo e escrever também sobre esses temas, né? Porque quando você se debruça para escrever sobre um caso, obviamente vai muito além da reportagem, né? Queria que você falasse um pouco como que você despertou para esse interesse e como você construiu a carreira muito focado nisso, no jornalismo investigativo e, sobretudo, como escritor, né, se debruçando mais sobre esses casos. Muito bom tê-lo aqui conosco, viu, Chico? Bom dia. Bom dia, pô, é uma honra, um prazer aí estar com vocês. Eu agora também sou um pouco colega, porque eu também estou em rádio, né? Eu faço um programa de rádio na Rádio Tupi aqui do Rio de Janeiro. É muito legal a rádio, né? Estou super empolgado. Eu estou adorando. Rádio é apaixonante, né? É uma cachaça para quem faz. Eu lembro que eu tive um encontro com o Ricardo Boechat uns 3 meses antes dele morrer. E ele falava, né, como o rádio era uma paixão tardia na vida dele, que ele fez a vida toda em televisão e que se despertou pro rádio, que estava apaixonado pelo rádio. Pena que não teve mais tempo de curtir, né, o rádio. Você agora tá na Rádio Tupi também, tá bebendo dessa cachaça da gente, né? Exatamente. Lá com o Sidney Rezende, pô, é um mestre, né? O cara tem mais de 40 anos de rádio e a gente faz um jornal lá e tem um pouco dessa minha pegada, porque eu levo muitos temas, né, das minhas reportagens para o programa, que vai ao ar todo dia às 18 horas. Legal, que legal. Com certeza vou acompanhar pela internet por esses dias para também prestigiar o amigo. Sobre a minha carreira é isso, né? Eu sempre fui um cara um pouco utópico e sempre acreditei muito nesse poder de transformação do jornalismo, né? O jornalismo fazendo as coisas acontecerem. Não é o meu caso, evidentemente, mas o jornalismo até em determinados momentos mudando o rumo da história. E sempre foi essa a minha motivação. Eu tenho também uns 40 anos de estrada, sempre fui repórter, né? Sempre gostei dessa coisa de queimar sola de sapato na rua e sempre me encantei por determinados temas, né? Temas que viraram objeto de reportagens do tempo que eu era do jornal o Globo. Eu saí no ano passado, depois de 25 anos no Globo, eu saí do impresso. Eu acho que o impresso está meio que saindo da vida das pessoas mesmo, né? E, assim, determinados temas foram tão profundos, eles demandaram tanto esforço e geraram tantas informações que eu concluí que uma reportagem impressa seria pouco para contar essa história. E eles acabam virando livro de reportagem. Pois é, e desses casos que você tem, eu quero, vindo do começo até agora, né, o livro mais recente, mas teve casos que tiveram desfechos que você não esperava, que te surpreendeu, porque como você disse, né, você vai pro livro, obviamente você vai buscar muito mais informações do que a própria reportagem. O quanto que te surpreende esse momento e o quanto que te instiga também quando você vai se debruçar mais a fundo nesses casos? Primeiro assim, né? Se você se propõe a escrever um livro, você tem que entregar mais do que aquilo que você publicou nas suas matérias, né? Porque tem que ter um elemento surpresa ali, alguma coisa que realmente encante que não estava na cobertura regular. E eu fiz isso, né? E outra coisa legal do livro reportagem é você amarrar a história que sai meio picotada na mídia, né?
você dá assim uma narrativa única, uma espinha dorsal, contar a história com um começo, um meio e um fim, né? E muitas vezes na reportagem essa coisa fica meio dispersa e tal. E o livro não. E assim, e um caminho legal que eu descobri agora, que eu também estou muito empolgado, é com essa transição do livro-reportagem para o audiovisual, né? Aconteceu comigo recentemente, quer dizer, recentemente, 2021, que eu fui chamado para participar da produção de uma série. Eu nem nesse momento apostava muito nessa série, juro para você, e ela tinha inspiração, em parte, num livro que eu escrevi, que foi o Porões da Contravenção, e a série se chamou Vale o Escrito, sobre a contravenção, o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Cara, essa série foi um sucesso assim, monumental, impressionante. Eu tanto faço o papel de entrevistado, falo, sou um dos entrevistados da série, mas eu sou um dos menos importantes. Mas o legal foi ter participado como consultor da produção, acompanhar ali esse processo e ver como é que uma história que nasce na reportagem, nasce no jornalismo e vai acabar na telinha ou nos telões. É muito legal isso, cara. Pois é, ainda vai para um terceiro caminho, né? Saiu da reportagem, foi pro livro, foi pra série. Muito legal isso. O Gladson e a Mireles, os faraós da Bitcoins, que é da Livro, também, mesma coisa. Está em andamento uma produção audiovisual inspirada no livro. Pois é, e eu queria falar sobre essa obra, né? Faraós do Bitcoins. Qual foi a motivação da escrita desse livro? Como que tudo começou? Como que esse caso chegou na sua mão e como foi essa construção até o livro acontecer? Bom, primeiro, Fernando, lembrar para você que havia assim, uma espécie de febre de pirâmides disfarçadas de investimentos em bitcoins na pandemia. Havia essa febre. Vários outros faraós estouraram aqui e ali, provavelmente na Bahia. Com certeza eu cobri um caso na Paraíba, outro no Paraná que eu também cobri muito, que é o shake dos bitcoins. Então, assim, eu comecei nessa história como repórter do Globo, cobrindo a Operação Criptos, que aconteceu em agosto de 2021, quando prenderam o Gladson. A Mireles, mulher dele, já estava, digamos assim, fora do país, estava fazendo supostamente um curso de inglês nos Estados Unidos, mas prenderam todo o grupo, toda a organização. E eu comecei a cobrir os desdobramentos dessa operação e me encantei pela história, porque é uma tremenda história, né? Um golpe que arrastou. Eu não sei se você conhece bem o Rio de Janeiro, o estado do Rio, mas ele praticamente arrastou a região dos lagos inteira. Afundou economicamente uma cidade importante que é Cabo Frio, né? E adjacências, o município vizinho, mas ele se espalhou pelo Brasil afora. Esse cara tinha sucursal da empresa dele até em Brasília, entendeu? E é um golpe que, segundo a própria Polícia Federal calculou, 36 bilhões de reais. Nossa Negócio Senhora. desse tamanho. Realmente é algo que foi um arrasa quarteirão, né? Quer dizer, Foi muito mais arrasa do que quarteirão. quarteirão, né? Muito mais do que quarteirão, arrasa estado. E quando você vai, e é uma coisa que é até uma pergunta de profissional para profissional também, né? Claro. Quando você vai se debruçar sobre esses casos, obviamente você tem que tomar alguns cuidados também, porque falar sobre contravenção no estado como o Rio de Janeiro não é brincadeira. Aí vai falar de Não. esquema também de pirâmide que envolve 36 bilhões, é algo realmente que, porque volta e meia a gente vê até Marielle. outros, Marielle também, Fiquei pois é. 3 anos descobrindo Marielle direto, mergulhado em Marielle, entendeu? Dormindo e acordando pensando em Marielle. Foi assim. Na Como é isso verdade, na eu, sua eu, vida? eu, eu Porque assim, cobri o caso de Marielle 6 anos, mas 3 anos imerso nessa história. E aí é você. Só assim, para contar, né? Que eu dividi essa cobertura com Vera Araújo, minha colega querida, repórter de segurança pública do Globo. Aí ela falou assim: Chico, tá preparado? Tô. Então me dá aqui a mão que a gente vai descer nos porões do submundo do Rio de Janeiro. E foi isso que aconteceu, cara.
E como é que é até o psicológico no momento desse, né? Porque você sabe que você fica ali andando no fio da navalha, né? Tem alguns pontos que eu imagino que você fala assim, ó, até aqui eu tô seguro, daqui em diante eu tenho que tomar alguns cuidados. Que tipo de cuidado você toma nesse sentido? E como é que fica o psicológico também, né? Porque mexe, acho que não tem como não mexer, né? Gente, olha só, o cuidado que eu tenho é jogar aberto e dentro da ética. Juro para você, esses caras respeitam. Olha, eu tenho um lado nessa história, o meu lado é esse aqui, eu vou trabalhar nessa direção. Então, eu costumo dizer o seguinte: uma vez, né, uma pessoa encontrou um desses chefões com o meu livro, meu e do Aloysio, saudoso Aloysio, que era meu querido amigo, que infelizmente a Covid levou. Nós escrevemos Porões da Contravenção, e essa pessoa encontrou um dos chefões com o nosso livro debaixo do braço, todo marcado com aquela caneta de iluminar, todo marcado, todo. Aí perguntaram assim para ele: vem cá, o que você vai fazer? Você vai processar os autores? Aí ele respondeu assim: olha, deixa o Chico Otávio, ele é idealista, só não quero que ele ponha na minha conta aquilo que eu não fiz. É isso, cara. Isso aí virou para mim um cânone, entendeu? Não colocar na conta do cara aquilo que ele não fez. O resto é do jogo. E eles sabem que é do jogo, entendeu? Então, de certa forma, eu acho. Sou respeitado por conta disso. Agora, você me pergunta do emocional. Cara, olha, 40 anos depois, eu que assim já vi de tudo na vida como repórter, eu me emocionei de chegar às lágrimas na semana passada lá no quarto tribunal do júri, ali na sala reservada ao público, no julgamento do caso Marielle. Me emocionei ali. Porque, cara, eu não sei, eu estava ali no meio da história, vendo a história acontecer naquele momento, sabe? E me emocionei. E aí eu acho que é uma emoção bacana, né? Porque, de certa forma, eu ajudei a botar alguns tijolinhos nessa construção, entendeu? É isso. Eu ia falar justamente sobre isso, né? A sua contribuição também no próprio caso, que a partir do momento que você abre uma investigação própria jornalística, surgem elementos que muitas vezes nem a polícia tenha se atentado, que nem as investigações oficiais, digamos assim, tenham se atentado. E aí acredito que deve ser uma realização pessoal grande também, porque Ah, a é. gente vai lembrar lá do período de faculdade, quando a gente está começando, cheio de sonhos, que todo jornalista tem um pouco disso, né? Faz o jornalismo achando que vai mudar o mundo. E quando você contribui para um caso como esse, meio que você muda mesmo, né, Chico? Eu acho assim, sinceramente, cara, eu acho que tem uma virada de chave nessa cobertura, quando o Velho e eu entrevistamos Orlando Curicica por escrito, ele preso em Mossoró, estávamos autorizados na época, e eu estou falando de qualquer coisa assim, eu acho que outubro, novembro de 2018, e ele era o principal suspeito, a polícia só estava nessa linha de investigação, só trabalhava em cima dessa linha de investigação, né? Execução, Orlando Curicica, mando Marcelo Siciliano, que era um vereador do Rio de Janeiro. E não abandonava, a gente estranhando aquilo tudo, e a polícia insistindo em dizer que estava fechando um acordo de delação com Orlando e que o caso ia ser resolvido a partir desse acordo. E a gente esperando nessa expectativa e tal, nós dois resolvemos então entrevistar, cortar a intermediação e ir direto à fonte. E ele nos respondeu dizendo assim: olha, eu não estou negociando delação alguma, eu não tenho nada a ver com essa história, eu não sei por que querem me embuchar, que digamos assim, um jargão aqui da policial do Rio de Janeiro, né? Você tenta pôr a culpa em alguém que é inocente, embuchar. E mais, os pistoleiros, os bicheiros pagam uma propina mensal à delegacia de homicídios para ela não investigar. Cara, quando a gente publicou isso, foi manchete do jornal. A linha inicial da polícia foi implodida. E eles foram obrigados a seguir uma outra linha que meses depois levaria à prisão do verdadeiro executor, que era o Rony Lessa. Então, assim, cara, a gente deu a nossa contribuição. Eu acho que essa contribuição nasceu exatamente do fato de que a gente entendeu que não podia ficar só
na linha oficial, atrás de vazamento de dados da investigação, não. A gente passou a ter a nossa própria investigação. Dá mais trabalho? Dá, mas os resultados são esses que eu estou descrevendo aqui. Pois é, e no caso dos bitcoins, voltando a ele e ao livro, né, que é da livro A História de Gladson e Meirelles, Faraós dos Bitcoins, como foi esse momento para você? Porque, vamos lá, foi um esquema que não escolheu meio que classe social, né? Muitas pessoas achavam que ia mudar de vida a partir daquilo ali, aí você tem pessoas que pegaram as economias da vida inteira, colocaram ali e foi por água abaixo. Você tinha pessoas ricas que queriam ficar mais ricas e tiveram grandes prejuízos, maiores ainda, né, do que aquelas menores. Como foi entrar nessa ramificação, ter acesso a esses casos e a todo esquema que estava por trás? Bom, primeiro lembrar você o seguinte, Queda Livre, a história de Gladson e Meirelles, os faraós dos bitcoins, é um livro lançado pela editora Intrínseca e eu divido esse livro, né, 50% a 50% com a colega Isabela Palmeira, que foi assim jornalista, roteirista também. Ela deu uma contribuição fundamental, né? Trouxe uma visão humana, e especialmente disso que você está falando, acabou de falar. Esse capítulo ela praticamente fez sozinha, chama-se Eu Investi, que é exatamente o ponto de vista do investidor. Por que ele acreditou nisso aí, né? O que fez ele se motivar? Bom, primeiro, eu diria, é sempre assim, pirâmide, ela joga como isca alguma coisa que ninguém conhece direito, entendeu? Carne de avestruz, olha, carne de avestruz é um lance do momento. Bota o seu dinheiro aqui que você vai ganhar um rendimento extraordinário por mês em carne de avestruz. E a pessoa embarca. Mesma coisa bitcoins, entendeu? Até hoje, eu ainda tenho. Eu acho que é uma moeda, se ela é operada com seriedade, é uma moeda aí que veio para ficar, não discuto. Tem muita gente séria trabalhando nesse meio, também não discuto. Mas nesse caso aí, a ideia era essa: tapear o coitado do investidor, dizendo assim: isso aqui é o futuro, né? Abandone o sistema financeiro tradicional, abandone as formas de investimento tradicionais, que agora é o Bitcoin. E oferecendo, gente, uma taxa mensal de 10%. Nenhum investimento, nada. O mercado financeiro não tem nenhum tipo de ativo que te garanta uma renda mensal de 10% ao mês. E mesmo os bitcoins, eu assim conversei com vários especialistas, ele é uma moeda ultra volátil. Volátil, não tem como você oferecer um rendimento fixo mensal para o investidor, ainda mais de 10%. Pois é, e aí a coisa acontecia para o lado deles, né? Esse 10% era fictício, para o investidor, ele se enganava de que estaria de fato rendendo esse dinheiro, mas em dia era para o outro lado. No esquema clássico de pirâmide. E assim, eles, nós estávamos operando desde 2015, mas é mentira. O auge desse esquema do Gladson e da Meirelles aconteceu entre 2020 e 2021. E os procuradores da República que atuaram no caso, né, do GAECO Federal, eles me disseram, eu nunca mais esqueci, né, Chico, o Gladson está pagando o investidor com dinheiro do próprio investidor. Porque se o cara bota 100, ele oferece 10 por mês, ele consegue pagar 10 meses tirando desse próprio 100 do cara, entendeu? E era assim que funcionava. E as pessoas, no primeiro momento, negacionistas, fizeram um movimento contrário à investigação, entendendo que era uma conspiração, sei lá, de juntar. Cara, é uma coisa de louco. Juntava a TV Globo, um Bicho Macedo, com o Bradesco e Itaú contra o Gladson. O Gladson era um grande inimigo a ser derrotado e tal. E aí as pessoas queriam a libertação do Gladson, porque o esquema, quando o esquema desmoronou pelas mãos da Polícia Federal, ele estava pagando em dia. Mas, gente, é óbvio que essa pirâmide ia estourar em algum momento, entendeu? O mérito da Polícia Federal foi ter interrompido esse processo antes que o calote chegasse meses depois. Então, assim, evitou-se o mal pior, sei lá, né?
para interromper esse esquema quando ele estava ali bombando. Mas as pessoas, no primeiro momento, tiveram muita dificuldade de entender isso. Agora não, agora eu acho que caiu a ficha. E eu não sei se essa comparação cabe, Chico, mas como você tratou muito de contravenção, o jogo do bicho também em suas obras, Sim. existe alguma conexão, claro, não de um esquema com o outro, mas eu falo no sentido de alguma semelhança entre as Não, mentes existe. criminosas por trás desses esquemas? Não, a semelhança é até macabra, Fernando, porque a polícia descobriu. Porque, assim, o Gleison não podia ter concorrente em Cabo Frio. Porque se ele tivesse um concorrente, né, concorrente forte, ia quebrar o esquema de pirâmide. Porque a pirâmide ela só funciona porque ela vai se retroalimentando, ok? Vão entrando novos investidores que vão pagando os investidores anteriores. Né? Esse é o esquema clássico. Então, assim, se entra um concorrente e drena esse investimento para outro lugar, a pirâmide flui, ok? Então, o que ele fazia? Ou ele comprava, né? Ele absorvia essa essa concorrência de Cabo Frio, ou ele mandava matar os seus concorrentes. Ele hoje responde por um homicídio consumado e quatro tentativas, tá? Aí vem a conexão. Um dos casos dele, que a polícia investigou, está comprovado, é uma ação penal e tal, ele usava os mesmos pistoleiros que serviam à contravenção no Rio de Janeiro, tá? Então tem essa conexão clara aí. Fora o fato do Gladson ter entre seus investidores gente ligada ao narcotráfico, né? Muito provavelmente, para alguns casos, o esquema do Gladson, que é a GAS, né? Gladson Acácio dos Santos, o nome da empresa dele, GAS. Ele serviu para lavagem de dinheiro, né? Então, tem conexão, sim. As coisas são sempre conectadas aqui no Rio de Janeiro. E você sentiu nele essa sensação em algum momento de culpa? Nele, aí você pode estender pro pessoal do jogo do bicho também, porque eu lembro que uma coisa que marcou a gente aqui tempo atrás, deve ter mais ou menos uns 4 a 5 meses, a gente entrevistou a Neuma Kodama, né? E ela Legal, criou hein? o universo dela no qual ela era totalmente inocente. Ela falava, eu errei, mas todo mundo erraria como eu. Você faria o que eu fiz. Era mais ou menos o discurso dela. No Gleidson e na Mireles, e aí no pessoal da contravenção também, existe um mundo próprio nesse sentido, ou eles de fato admitem que erraram? Não, ninguém admite que errou. Ninguém admite que errou. O Gladson se faz de inocente e garante que fazia um negócio sério, né? E nunca devolveu o dinheiro dos investidores. Se ele tivesse arrependido, a primeira coisa que ele faria é pegar o dinheiro que está espalhado pelo mundo aí, nessas wallets de Bitcoin, né? Que você às vezes é uma pendrivezinha assim, que você tem a senha e tem bilhões ali dentro. Ele pegava esse dinheiro e devolvia aos clientes e não fez até hoje. Ele podia ter feito, não fez. Os contraventores não gostam nem. Você mesmo falou, e a sua segurança e tal, mas o fato é esse. Eles se apresentam como contraventores, né? Que é um tipo penal de menor, digamos assim, beligerância, lá, letalidade, né? De menor gravidade. Contravenção está na lei das contravenções penais, não é um crime grave. Eu sou apenas um contraventor, o bicho está na tradição do Rio de Janeiro e, além de tudo, eu sou patrono de uma escola de samba, né? Que eles usam, infelizmente, as escolas de samba para lavar a imagem. Mas não é nada disso, gente. O bicheiro manda matar, o bicheiro frauda as apostas, o bicheiro lava dinheiro, o bicheiro corrompe autoridades, o bicheiro investe em lenocínio. Cara, assim, um supermercado criminal que o bicheiro lidera. Então é isso, cara. Ninguém se arrepende de nada, não, aqui. Nada. Chico Otávio, colega, jornalista, radialista também agora, né, do Rádio Agora Tupi, escritor, né, professor de jornalismo da PUC, enfim, com uma ampla atuação em todas as áreas, podemos dizer assim, praticamente do jornalismo, ou em várias delas. Eu quero agradecer a disponibilidade de bater esse papo com a legal. gente. É um papo que poderia durar uma manhã inteira e talvez ainda ficaria com perguntas pendentes
porque é um papo que nos dá uma satisfação grande, né? Porque a gente fala de profissional para profissional, a gente começa a entender um pouquinho como que você chega a essas histórias. Muito, muito legal mesmo. Quero agradecer a Legal, disponibilidade desse pô, foi um papo conosco, prazer. tá, amigo? Obrigado aí pela oportunidade. Desculpe ter sido meio papagaio, mas gostei muito do papo. Conversamos então com o Chico Otávio, né? E falando sobre as obras dele, entre elas, né? A mais recente, que é da Livre, a história de Gladson e Mireles, faraós dos bitcoins.